Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, do mercado do milho neste momento, para acompanhar um pouquinho as movimentações das cotações, o que tem influenciado os preços do milho, o que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor essas movimentações do mercado, é o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, boa tarde. Também é um prazer enorme estar contigo e com todos os seguidores do Notícias Agrícolas. Roberto, vamos começar olhando para o mercado internacional, para a Bolsa de Chicago. Essa semana foi de movimentações positivas para os preços lá em Chicago, mas nessa sexta as cotações estão recuando bastante. O que tem influenciado esses preços lá em Chicago, Roberto? Na verdade, a gente teve realmente um movimento aí de Chicago subindo um pouco essa semana, nos últimos 4 pregões antecedentes a esse, né? Andou subindo, até porque, na verdade, houve uma recomposição de posição de fundos, né? E também houve uma certa preocupação com relação a um clima que já se apresentava um pouco diferente ao longo da semana, mostrando lá nos Estados Unidos que estava um clima mais quente, mais ali naquela região do oeste, né, da Corn Belt, que seria ali nas Dakotas, na Nebraska e Kansas, né? E aí com isso fez com que tivesse aí uma melhora, né, um prêmio em cima dessas condições climáticas, e o mercado subiu. Só que aí hoje nós temos uma reversão, principalmente porque os mapas climáticos hoje eles já estão mostrando uma situação melhor para o desenvolvimento das lavouras, né? Então, explicando o que está acontecendo hoje efetivamente, é um mapa climático mostra uma melhora, tá, Guilherme? Nós tivemos também ontem um monitor de seca, que foi toda quinta-feira sai, ele trouxe melhoras nas condições do solo americano, tá? E também nós estamos tendo hoje a queda do petróleo, então tudo isso está fazendo com que esse movimento jogue contra o mercado aí, e essa queda aí acentuada que nós estamos vendo de 10 pontos. Mas eu diria assim, se você pegar de todos esses itens que eu falei, eu diria que novamente as questões climáticas mostram que, na verdade, a safra americana está sendo desenvolvida em um cenário muito positivo para a produtividade e produção da soja e milho americano. E aí, Roberto, daqui para frente, essas movimentações de clima devem continuar comandando aí as cotações lá em Chicago? Acredito que a gente tem aí mais uns 10 dias a 15 dias no máximo para ficar analisando. Estamos dizendo assim, é um período que é importante para a formação da produtividade das lavouras americanas, mas eu diria que essa questão vai até dia 15, 20 de agosto, tá, Guilherme? Essa preocupação. Lógico que a gente trabalha com previsões climáticas, então hoje nós estamos no dia 26, a gente já consegue enxergar até o dia 6. Então, como preocupação, algo ao redor aí de 15 dias, seriam as preocupações que a gente deve ter com o acompanhamento das condições climáticas dos Estados Unidos, que pode trazer uma movimentação lá do mercado lá fora. E aí, Roberto, agora olhando aqui para o mercado brasileiro, o que tem influenciado os preços neste momento? A colheita está avançando com rapidez aqui no Brasil, o que tem influenciado os preços por enquanto? Os preços estiveram em alta desde a semana passada, né? Nós tivemos na semana passada, em alguns momentos lá no começo da semana passada, que o Porto estava falando em R$59, né? Então nós tivemos aí negócios nessa semana que saíram até 65, né? Então assim, o que aconteceu de lá para cá? Foi exatamente, nós tivemos alguns pregões de alta, deu 4% de alta, quando a gente pega os últimos 4 pregões aí para trás em Chicago. Nós tivemos novamente um movimento de alta no dólar, né? Então isso traz um cenário positivo, a gente tem B3 subindo, né? E também a gente está num período finalizando a colheita, como você falou, né, Guilherme? Nós estamos bem avançados na colheita deste ano, e aí o produtor, descontente com os preços, né, segurou as suas ofertas, e aí o mercado, principalmente exportação, impulsionado por Chicago, mas principalmente pelo câmbio, e melhorando prêmios também, né, entraram no mercado botando mais preço. Só que hoje a gente já tem, desde ontem, a gente já percebe uma redução dos preços dos portos. Então, os negócios foram feitos a nível de 65, aí entre terça e quarta-feira, que foram os principais dias.
Hoje a gente já está falando em alguma coisa 62, 62,50 para o mês aí de agosto e setembro. Então já recuaram um pouco por conta de que a exportação veio, pegou o que precisava. O que a gente tem percebido que as trades elas têm operado muito para comprar a demanda necessária mais no momento, apesar de eles indicarem preço até novembro e dezembro, na minha análise, os preços que estavam sendo colocados, né, mostravam que era melhor o produtor, se alguém estava querendo vender o seu produto mais para entrega mais rápida, agora para agosto, para setembro, né? Então, assim, a gente viu que a trade veio, fez o movimento, né? O Brasil ainda é um país que está com os preços mais altos em relação aos Estados Unidos, Argentina. Só que aqui o que a gente vê, as trades, elas têm toda uma estrutura. Então elas precisam, na verdade, fazer essa movimentação. Então acho que nós vamos ver o mercado assim. A trade vendo o que pode fazer, ela vai estar sempre olhando a diluição dos seus custos fixos, dos seus ativos, se ela de repente não operar nos portos brasileiros. Mas a gente tem, na verdade, essa necessidade exatamente de poder girar, né? E aí as trades vieram e compraram um bom volume e nós estamos aí no mercado desde ontem e hoje mais calmo, tá, Guilherme? Então aí é esperar agora para ver um outro momento. Me dá a impressão que nós vamos ter um mercado assim meio que oscilando, né? Então aí vem aquela tese que o produtor tem que às vezes aproveitar algumas oportunidades, porque o volume que nós temos de estoques no Brasil é muito grande, então tem que aproveitar alguns momentos e ir fazendo as suas médias, somente aqueles que estão mais próximos de modais ferroviários, né, dos portos, e a gente percebeu que realmente houve uma movimentação, houve vendas, não sei se foi o suficiente para a gente tentar enxergar uma exportação de 7 milhões de toneladas por mês, que é o meu número que eu acredito que tem que fazer isso de agosto até janeiro, mas já foi um movimento que a gente vai ver nesse momento um line-up que está abaixo de 4 milhões de toneladas, né? Os line-ups são o que nós temos de navios sendo carregados ao largo e nomeados para chegar, mas vai haver aí, por esse movimento que teve por esses dias, daqui a pouco começam a chegar mais navios, mas isso é para daqui mais 30 dias, 35 dias, e a gente vai começar a ver isso no line-up talvez daqui uns 20 dias, 15 dias, né? Mas ainda é necessário um movimento maior para você ter uma exportação, que nos meus números, a sobra nossa pode beirar aí alguma coisa de 50 milhões, até um pouco mais, para a gente ter os estoques mais equalizados ou ajustados para o final da safra, entrada da nova safra, que viria a safra de verão, tá, Guilherme? E, Roberto, você comentou aí o produtor segurando ao máximo essa comercialização, essas vendas ainda estão bastante lentas, né? Estão lentas, mas assim, a comercialização foi sendo feita, a gente percebeu esse movimento para exportação, que eu acho que é saudável, né, por conta desses excedentes que a gente tem. O mercado interno teve que acompanhar, então a gente viu o mercado interno aí subindo no físico, alguma coisa ao redor aí de R$3, né, por saca, em média, tá, Guilherme? A B3 chegou a subir mais, chegou a subir quase R$6, né, mas a B3 está sempre precificando para frente, né, então a gente teve essa mistura aí de números no mercado. Tudo isso deixa o mercado também num cenário de expectativas, tanto do consumidor, ele acha que é algo momentâneo, e isso pode reverter, como do produtor, que pode esperar preços mais altos também. Então fica um mercado meio travado. O que a gente pode dizer é que, na verdade, os consumidores também estão abastecidos, mas no mercado de milho, a gente tem muitos consumidores médios para pequenos, que normalmente as estruturas são menores, precisa estar no mercado todo dia, né? As grandes a gente acha que está um pouco mais confortável no mercado, e a gente tem também um cenário de produtor que, acabando a colheita, acomodando a sua safra, ele às vezes toma um posicionamento, né, de esperar para ver se vem preços melhores, e acaba, na verdade, entrando no mercado ou por uma necessidade de espaço, né, ou por uma necessidade de caixa. Isso que é, de fato, que a gente vai vendo. Agora é preciso avaliar essa questão de excedentes lá para frente, né, Guilherme? Então, não pode deixar de perder oportunidades também, não. E aí, Roberto, para a gente encerrar, você destacou nessa melhora dos preços nos últimos dias, esse avanço da comercialização, mas mesmo com essa melhora das cotações, o produtor ainda encontra margens bastante apertadas, né? Sim,
Sim, eu acho que se for falar da expectativa de preços que ele tem, principalmente quando vê preços que foram lá atrás, em algumas regiões o seu custo de produção, principalmente as regiões mais de fronteiras aí, eu acho que estão com margens próximos de negativo, até um pouco negativo. Aqueles produtores que estão mais aqui no estado de São Paulo. Eu estou falando de produtor que teve produtividade também, né, Guilherme? Porque aquele produtor que teve algum problema de quebra, a conta já é outra, né? Mas dentro daqueles que tiveram produtividade, eu acredito que as regiões fronteiras, o produtor, ele pode ter alguma coisa de margem negativa no momento, né? E das regiões mais próximas, acredito que ainda deu uma margem positiva, né? Mas então há esse descontentamento. Mas é necessário olhar o futuro, porque eu sempre alerto nessas questões, quando a gente conversa, outras entrevistas que a gente dá, de estar enxergando também o futuro. Porque essa questão de ter estoques muito altos aí para o final do ano pode ser um problema lá na frente. Agora tudo bem, né? Mas pode ser um problema lá na frente. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, na verdade é sempre aquilo, né, Guilherme? É o produtor fazer suas médias, ter as oportunidades do mercado, que inclusive no mercado futuros apresenta. A gente tem aí preços na faixa de 71, 72, já para o começo do ano que vem. Tem que ir aproveitando e o produtor, na verdade, tem que passar na mão dele, inclusive o mercado de B3, para ele analisar e ir se posicionando, que a estratégia melhor é aquela, ver custo e aquele preço que ele pode eventualmente, se ele não tem no mercado físico, pode travar no mercado financeiro. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço e até a próxima. Abraço, Guilherme. Tudo de bom para vocês, viu? O Roberto Carlos Rafael, da Gemini Corretora, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado os preços do milho neste momento, tanto no mercado nacional quanto no internacional. Começando pela Bolsa de Chicago, o Roberto destacou uma semana bastante positiva para as cotações lá em Chicago, impulsionadas por uma dificuldade no clima dos Estados Unidos, uma percepção de temperaturas mais elevadas que poderiam dificultar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras. Com isso, os preços subiram bastante nos últimos pregões, segunda, terça, quarta e quinta. Nessa sexta-feira, a pressão já virou negativa lá em Chicago, em função da queda do dólar, de uma melhora dessas condições dos mapas climáticos, e aí por isso essa correção para baixo nos preços lá em Chicago nessa sexta-feira. Olhando para o Brasil, Roberto destacando um momento de alta do dólar, alta de Chicago e finalização da colheita, chegando perto do final aqui no país. Isso ajudou os preços nos últimos dias, movimentações foram positivas, os preços nos portos subiram também e isso ajudou a avançar a comercialização do milho brasileiro, especialmente com olhar para a exportação nessas últimas 2 semanas, como o Roberto destacou aqui para a gente. Essas vendas devem começar a aparecer nos relatórios, nos números, a partir do próximo mês, 30, 35 dias, até esses navios chegarem e levarem este milho brasileiro que foi contratado nessas últimas semanas. De qualquer forma, o Roberto destacando as vendas ainda lentas, os estoques ainda elevados aqui no país e a necessidade de avançar com essa comercialização para evitar problemas lá na frente. Então, Roberto destacando a importância do produtor acompanhar essas movimentações do mercado, essas altas de preços pontuais e aí fechar suas vendas para garantir boas médias nessa comercialização, que deve ser de margens mais apertadas do que anos anteriores, mas na visão do Roberto Carlos Rafael, ainda é possível ter margens positivas, dependendo das produtividades, das regiões e de aproveitar esses bons momentos de comercialização. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela, como o Roberto explicou aqui pra gente, cotações caindo nessa sexta-feira lá em Chicago. Setembro 24 vale $3,95 o bushel, queda de 10,75 pontos. Dezembro 24 cai 10,50 pontos, é cotado a $4,10 o bushel. Março 25 vale $4,25 o bushel, perda de 10 pontos. E o maio 25 vale $4,35 o bushel, perda de 9,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira, a B3, você está vendo as cotações aí na tela, também negativas nessa sexta-feira, como o Roberto também destacou e explicou aqui para a gente agora há pouco. Setembro 24, valendo R$ 61,18 a saca, perda de 0,34%.
Novembro 24, vale R$ 64,94 a saca, perda de 0,22%, mesma queda do janeiro 25, que vale R$ 68,25 a saca. Já o março 25 é cotado a R$ 70,43 a saca, perda de 0,24%. Assim a gente chega ao final desse boletim de mercado do milho, mas você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.